e tá todo mundo nesse ecossistema, todo mundo aprendendo, então, rola negócios. Então você tem, por exemplo, Puta, o cara. designer vendendo negócio para advogado, que vende serviço para o E essa é a nova arquiteto. economia. Putz, é demais. Muito bem, senhoras e senhores, estamos direto aqui do Sheraton WTC de São Paulo. Estou aqui no Welcome Tomorrow, esse programa que fala sobre futurismo, mas está falando bastante sobre questão de mobilidade, sobre questão das pessoas e dos ambientes. E eu tenho aqui à minha frente a companhia de uma pessoa que revolucionou o mercado, eu acho que nos últimos 10, 15 anos, e já passado por mais de uma onda, gente que faz, gente que acontece. Alexandre Franker. Frankel Laffer, é isso? Ou Laffer Frank? Laffer Frankel. Laffer Frankel, Frankel Laffer. Alexandre Laffer. Ô, cara, tudo bem? Tudo jóia, obrigado pelo convite, cara. A vibe desse evento é muito legal, né? Acho que eu venho desde a primeira versão. E o Flávio é um monstro, né? O Flávio Puta Tavares, querido, ele, cara. ele é queridíssimo. É um cara que emana hospitalidade e É. ele realmente batalha pelo ecossistema. Ele roda bastante, né, cara? É, bonito de ver. E assim, a troca me lembra muito o SX, né? O Sim. SXSW, assim, a pegada, o futurismo, então, muito rico. Então foi demais aqui estar no palco, compartilhando um pouquinho de conhecimento, de visão. Adoro. Bom, e a gente tava batendo um papo aqui de bastidores, o Conversas Inspiradoras, que é esse lance da gente conversar, as conversas que não vão para palco dos bastidores. E nos bastidores, a gente começou falando um pouquinho sobre moradia, mas antes da gente falar de moradia, só para quem não sabe tanto assim, ou então não está tão antenado, dá uma passagem rápida do que foram seus últimos 15 anos. Onde você movimentou o mercado nos últimos anos, cara? Onde é que você tocou ali? Blum? Eu vou voltar um pouco mais. Eu comecei com uma empresa de tecnologia, eu tinha 17 anos, foi minha primeira empresa. Eu comecei a empreender, nunca tive carteira assinada. A gente fez o Show do Milhão, você lembra? Show do milhão era. Show do Milhão. Eu tinha uma empresa de tecnologia de entretenimento digital. A gente trabalhava muito para emissoras de TV, então eu ficava lá no SBT, na Globo, Cara, fazendo essa eu não programa. sabia, agora você me surpreendeu. Foi Eu sabia meu. que você tinha algo que era já tecnológico, mas não sabia que era isso. Foi tech, então eu sempre fui empreendedor. Daí eu fiz uma saída, né? Eu vendi essa empresa. E daí teve um episódio na minha vida que eu ficava 5 horas por dia dentro de um carro. Minha vida era no trânsito, mas eu não tinha noção, era normal. Todo mundo ficava, eu achava que aquilo ali era o estilo Era de ok. vida Não que padrão. era ok. Aceitava. Não Aceitava. pensava. 45 dias por ano dentro de um carro, se você fizer uma multiplicação Tá louco. simples, e era uma insanidade. Quando eu casei, eu fui morar num apartamento bem pequenininho e comecei a abandonar o carro gradativamente. Isso foi uma grande revolução. Falei, pô, cara, tem uma cidade, tem tempo, tem uma vida saudável, né? E não tinha Uber, não tinha ciclofaixa, então era um negócio meio maluco naquela época. E eu fiquei tão empolgado que eu escrevi 3 livros, como Viver em São Paulo sem carro, né? Que era um grande manifesto de como a gente poderia viver melhor na cidade. E aí eu resolvi abrir uma segunda empresa que eu queria resolver a questão do trânsito, né? Era uma empresa de real estate, de mercado imobiliário, mas o meu negócio era resolver o trânsito. Eu queria A dor principal que chamou era o trânsito. trânsito. Falei, cara, eu quero que as pessoas, igual a experiência que eu tive de poder morar num apartamento pequeno, mas muito bem localizado, ganhar tempo, ganhar mobilidade, eu quero levar isso para o mercado. Então, qual era o conceito? Vamos fazer apartamentos menores, nos bairros mais nobres ou perto da onde as pessoas precisam ir para trabalhar, para se transportar e etc. E só que vai caber no bolso, né? A gente vai democratizar isso. E aí era aquele negócio, né? Tu fala, isso é kitnet, é flat, ninguém vai querer. Porque o pessoal comparava, né? Com Comparava. algo que eles conheciam, mas eles não entendiam o conceito. Então, a caixinha mental que as pessoas conseguiam colocar aquilo ali era kitnet ou flat, né? E eu falei, não, isso aqui é um produto que eu acho que vai revolucionar a vida das pessoas. Não quer dizer que a pessoa não tem grana, mas sim que ela quer ter uma vida mais eficiente, uma vida com mais mobilidade. Se a gente pensar na Europa, é muito assim, né? Super, no É, Japão, na Ásia, tudo. Porque assim, o metro quadrado é caríssimo, as pessoas pensam em conveniência, então até nem tinham tantos carros, isso já há muitos anos atrás, né? E São Paulo isso nem era concebível, né, cara? Todo mundo tinha 2 carros, até o negócio do rodízio. Eu me lembro, eu trabalhava, morava no Morumbi, e eu ia lá pra Paulista, na GV, eu levava 1h30, 1h40 para um trajeto de 7 quilômetros. Né? E o pessoal falou, né, pós-pandemia vai acabar o trânsito. Pô, tá muito pior que Tá louco, pré-pandemia, né? né? Eu já trazei. Só pra lembrar, eu já trazei. E daí o pessoal falava, a gente inventou uma palavra que é estúdio, né? Não existia. Sim. Era kitnet, que o pessoal falava, era kit. E era muito um conceito assim, as imobiliárias chegavam para mim e falavam assim, não, isso é coisa de gente que não tem grana, tal, e ninguém queria Bem vender os meus estereotipado, produtos, né? super, super. E daí foi uma grande revolução, né? As pessoas entenderam o conceito, a gente trouxe a economia compartilhada, então a pessoa poderia ter um apartamento menor, mas ela compartilha a sala de almoço, compartilha o coworking, ela tem um espaço adicional ao que ela tem O na casa dela, lifestyle era o lifestyle diferente. era diferente.
Porque você tinha muito serviço embarcado, você tinha muita atração que era compartilhada, que muitas vezes era pouco usado pelos moradores e ficou de uma maneira muito mais agradável para eles. E outra coisa, São Paulo vivia com muros e as pessoas não conheciam seus vizinhos. E dessa forma passaram a conhecer muito mais a sua comunidade dentro dos prédios e Cara, condomínios. se você me perguntar o que é mais legal de tudo, se você hoje vai num dos nossos prédios, principalmente agora com a House, né, que a gente vai falar, mas as pessoas se relacionam, cara. A galera tem a galera do esporte, tem a galera da tecnologia, tem a galera da gastronomia, e as pessoas se encontram. São E sabe o núcleos, que né, cara? acontece? Núcleos. Mas sabe o que acontece no fim das contas? O ambiente é um ambiente de respeito. Pergunta se alguém faz barulho, faz Faz nada. bagunça, quebra as coisas. Não, porque ele é amigo, ele conhece o cara do lado, ele vai encontrar no dia seguinte, é brother dele. Então você cria um ambiente de respeito, um ambiente de relações, um ambiente de negócios que poderia ser exportado para toda a sociedade. Porque É se a gente demais. pensar em comunidade, acho que é exatamente. Hoje a gente fala tanto em é, comunidades sobre cultura, as pessoas se associam com valores parecidos. E quem tem valores diferentes ou comportamentos diferentes acaba ou sendo. Não é que é expurgado da sociedade, mas fala, cara, aqui não é a minha praia. Então você acaba tendo a economia compartilhada e essa economia coletiva das comunidades acabam gerando uma paz, um equilíbrio entre a sociedade de respeito. Sem E é dúvida. muito louco isso, né, E cara? sabe que eu gosto muito da diversidade, né? Então você vai no prédio, tem gente com mais idade, menos idade, tem a galera Várias de todas tribos, as como é que o pessoal falava tribos, antigamente. cara. E o lobby, assim, hoje você vai, por exemplo, no coworking de um lobby, putz, você tem desde um advogado, uma galera que trabalha com moda, galera do tech, e tá todo mundo nesse ecossistema, todo mundo aprendendo. Então, rola negócios. Então você tem, por exemplo, Puta, o cara. designer vendendo negócio para advogado, que vende serviço para o E essa é a nova arquiteto. economia. Putz, é demais. De uma, é muito engraçado que isso acontece de uma maneira natural, ela não é forçada. E a pessoa, "Pô, sabe que eu nem tinha pensado nisso? Poxa, a minha empresa hoje ela pode ser mais leve, o advogado, eu não preciso ter aquela estrutura, eu tenho um parceiro que faz. Então as pessoas acabam aprendendo na prática o que é um ecossistema de compartilhamento e de evolução da nova economia. É fantástico. É. Mas aí, legal, mas tem a Vitacom, né? Você é um cara que muda bastante de espaço. O que aconteceu se a coisa tá ficando gigante e ficou gigante, né? O negócio da Vitacom, né? Como é que aconteceu? O A que Vitacom mudou? ficou muito grande, realmente ela produzindo aí mais de 5 mil apartamentos por ano. Meu Ficou um Deus. negócio grande, mas Luiz, eu vou te falar, eu tava muito, muito incomodado, porque, assim, para onde o mercado estava indo e o tamanho do meu sonho, a escala, né, uma escala global, uma forma de pensar, é algo que não é permitido por uma empresa de real estate tradicional. É uma empresa regional, é um mercado mais lento, um mercado que exige toda uma parte de recursos, né? Ele tem uma Sim, dinâmica, por maior que você fique, então a maior construtora, a maior incorporadora do Brasil ainda é uma dimensão muito pequena, né? sim, Perto do sonho daquilo que eu queria atingir. E aí o meu grande barato, né? Aquilo que eu queria fazer, ele passou a ser uma transformação de bricks, né? De tijolos aham. para bytes, né? Para a gente ir para o mundo digital, voltando para as Mas isso minhas não é uma origens. loucura? Não fala. É. Essa triatlon que você está fazendo, esse isotônico que você está tomando, tem um negócio, não é possível, cara. E foi uma das decisões mais malucas da minha vida, porque o que acontece, né? As empresas têm as curvas de crescimento, né? Você tem uma curva que é um S, para quem Sim, estuda um pouquinho de mercado, que as empresas elas têm uma ascensão, geralmente elas atingem uma maturação, e daí depois, ou ela entra num stall, né? Ela começa a entrar mais, ou crescer mais devagar, e algumas começam até a decrescer, porque o sim. negócio vai maturando, etc. E E é difícil acontece. você encontrar aquele ponto ótimo de resultado do negócio quando você se torna muito grande, porque você ainda está para crescer mais eu tenho que mexer em custo, e fica difícil. São decisões complexas quando ela chega nesse momento do alto Muito, da curva. muito. Pessoal e empresarial. Sem Mas dúvida. enfim, a empresa estava bombando, né? A Vitacom estava no ápice do seu crescimento, mas eu queria começar uma nova curva de evolução, né? Começar a segunda curva que a gente chama. E Sim. daí você tem Motor empresas, 2. motor 2, perfeito, puta, nada como falar com gente que conhece que Eu tem li, a. mandaram um briefing para mim. Mentira, porque eu não ia falar disso. Você conhece mesmo, isso é cultura. Então, quando eu tava pensando, né, tem casos maravilhosos. A Microsoft, acho que é um caso lindo de Motor 2, a Nestlé tem casos Sim, maravilhosos, né, você pega a Nespresso, você tem empresas que se revolucionaram, a Magalu, né, sim, de uma empresa centenária que virou uma empresa
praticamente de É de técnica, plataforma. Hoje ela plataforma. é uma plataforma de negócio. Genial. Então, são coisas muito legais que a gente vai acontecer. E quando eu pensei, né, a gente podia fazer uma transformação na empresa, mas ela estava no hype, ela estava no seu máximo, ou começar um motor 2 externo, fazer uma nova empresa, com uma Tá. nova cultura, com uma mentalidade de startup, com um novo propósito, com um Sim. business totalmente diferente, asset light, ou seja, não tem nenhum ativo. Sim. Nem os computadores são meus hoje, é alugar. Eu não tenho. Se eu pegar minha empresa hoje e Você falar, ativo. estamos na zero, não sei o Asset que é Light ativo. pra gente até tentar trazer o pessoal, Asset Light é aquela história. Eu vou imobilizar pouquíssimo e vou apropriar pouquíssimo. Então, o imóvel não precisa ser meu, porque isso consome esforço financeiro. Eu não preciso de ter os computadores. E além da questão de você não ter o peso financeiro, você passa a ter uma sinergia com outras empresas que cresce culturalmente e potencializa a inovação na organização, né? Uhum. E é tudo sobre escala, né? Como que a gente poderia impactar a vida de mais gente, poder fazer um modelo que poderia crescer muito. E aí a House começa, né, numa jornada, ela está com 3 anos agora de empresa. A gente recebeu um aporte de um fundo, que é o mesmo fundo que investiu na Netflix. O mesmo propósito, né, a transformação na indústria de entretenimento, nessa revolução de entretenimento por assinatura. A gente falou, vamos criar moradia por assinatura. Então, um princípio em que as pessoas poderiam morar aonde elas quisessem, Sim. mudar a qualquer momento, e elas terem Não, e isso essa liberdade é uma coisa incrível, cara. Se incrível. a gente pensar que a geração dos meus pais, o sonho era ter a casa própria, e quando tinha casa própria, eram 100 anos, 100 meses, é isso? Não, 10 anos, 120 meses para você comprar, e raramente você conseguia trocar, porque em algum momento poderia ser que ela não era o suficiente ou não era adequada, seja pela região. E como é que ela desfaz daquilo? Não Exato, consegue. Então exato. você não tem essa flexibilidade. E agora, quando você tem a flexibilidade de morar de uma maneira leve como essa, posso mudar? O meu emprego ele é possível de ser flexível. A minha vida, questão de saúde, pode ser flexível. Isso muda muita coisa, cara. Pô, demais. Olha que legal, né? Eu tinha um caso de uma pessoa que comprou um apartamento no meio da crise, agora da pandemia, e ela ficou ilíquida. Ela estava pagando um financiamento de 30 anos com juros exorbitantes, né? Porque no Brasil, país dos juros, Pois é. e ela ficou ilíquida, ela precisava injetar dinheiro no negócio. Ela não tinha, ela estava presa, né, nesse financiamento imobiliário, Sim. então perda de liquidez. Outro caso super interessante, uma pessoa que recebeu uma proposta de emprego para ir trabalhar em Alphaville, e ela tinha um apartamento que era muito longe de Alphaville, ela estava Ficava centrada, inviável, ou ancorada. então gerava muito custo para ela ir para lá. Exato. Ela desistiu do emprego dos sonhos Mamãe. porque ela estava ancorada no emprego dos sonhos, tá? Pô, ela Não chorava, era trivial, chorava não era um emprego qualquer, era o dos sonhos dos dela. sonhos. E ela não Puta. foi porque ela estava presa ali naquele imóvel, Sim, né? Ela estava ancorada naquilo também com financiamento. Então, para muita gente, né, a nossa vida hoje está tomando um dinamismo sim, de o emprego muda, a família muda, a gente tem filho, o filho sai de casa, a gente muda de emprego, quer estudar fora, quer ir morar em Portugal. sim, Então, são coisas que vão revolucionando a nossa vida. sim. E o que eu entendo hoje, né? Eu queria que as pessoas pudessem comprar a casa própria, né? Aquele negócio que em casa quer casa, o Sim, sim, sim. sonho da compra da casa própria. Sim, sim. Hoje o sonho é o acesso à casa própria. Nós temos a geração do acesso. A geração da, mas está permeando as outras gerações também, porque o pessoal entendeu, né, os benefícios. Então, e assim nasceu a House com esse princípio, mas daí teve mais uma curva de movimento, né? Quando veio a pandemia, o mercado de moradia flexível tinha um grande percentual que era aquele turismo corporativo, né? As pessoas Tá? vinham fazer reunião e tal, aquilo lá foi a zero. Então, nossa receita caiu Sim, bruscamente. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Um incorporador que eu conhecia do sul do Brasil, sim. ele ligou para mim e falou assim: Ale, eu vou lançar um prédio agora e eu queria levar a House, porque o meu prédio tem muito perfil de vocês. Eu queria levar a House como uma marca e como uma solução para que eu coloque no meu empreendimento e me ajude a vender, como um argumento, como. Ah, Ok? ok, não estava no meu radar. A gente foi. E era uma praça que vende lento, né? Que era difícil, uma cultura mais conservadora. Sim. E vendeu o prédio inteiro em uma semana. Eu falei, puta, que Que negócio é loucura. esse, Que né? negócio é esse? E aí a gente achou um caminho, né? E isso é vida de startup, isso é vida de empreendedor. E se a gente levasse a solução da House para outros incorporadores no Brasil inteiro, Seria a a gente, solução para eles. a solução para eles. Encontrou. É uma solução que encontrou uma dor. Exato. Que Então, o loucura, incorporador é cara. pequeno, são empresas geralmente regionais, e a gente levou para eles uma marca e a tecnologia de acoplar serviços. E aí, olha que legal. História e track record, né? Vocês sabem fazer. E tem Exato. história. Desculpa, perdão, te entendi. Imagina, cara, a gente vai se empolgando aqui. E daí, olha que legal, né? O conceito é o seguinte: assim como o celular é um hardware,
ou Ok. computador, um hardware, que ele era um celular quando a gente tinha aquele tijorola, né, aquele negócio super antigo, ele era analógico, não fazia nada, você lembra? Lembro. Só fazia ligação. E daí ele foi reinventado, né, e virou um smartphone, e a gente baixa os aplicativos, o Waze, o Instagram, o WhatsApp, que permitem que aquele device seja parte da nossa vida. Então a gente se comunica, compra, vende, se relaciona, revolucionou as nossas vidas. E aqui o conceito é muito parecido. O real estate, o prédio, a casa, é um hardware, assim como um celular. E a gente baixa os aplicativos para o prédio, só que ao invés do Waze e do WhatsApp, a gente baixa as empresas, que são aquelas empresas que a gente Que tem são no os nosso serviços. dia a dia. Então a gente baixa a Cacilda. Magalu, baixa a Pets, baixa a Localiza, a Unilever, o iFood, o Rappi, e aí o prédio passa a ser um device inteligente, que tem uma série de funcionalidades que transformam a nossa vida. A gente tem Cacilda. mais tempo, mais comodidade, tudo à mão, mais barato, e tudo isso ainda reverte para o condomínio, que fica mais barato. Então, olha que loucura. Eu É tenho. inteligente, você consegue Pô, embarcar serviço e ainda além do benefício, você consegue melhorar o custo. exato. Falando em custo, a gente estava falando também moradia. Qual é o futuro da moradia na cabeça e no coração do Alê, cara? Meu sonho é a gente chegar a uma moradia custo zero. Parece utópico, mas é o Mas eu conceito. vou aceitar e vou gostaria da sua explicação. Dá um contexto para mim. É como talvez seja possível. Onde é que você está pensando? Você paga para navegar no Instagram? Não. Por quê? Porque o Instagram ele monetiza de outra forma. Aliás, a minha presença lá dentro é o que vale a pena para ele. Exato. É a mesma coisa, tá? Então, você imagina que essas pessoas morarem, ele vai consumir supermercado, ele vai consumir seguro, vai consumir lavanderia, carro por assinatura, e toda essa receita desse ecossistema esse é o verdadeiro modelo de receita. Então, tudo que ele consome dentro desse hardware permitem que a moradia em si venha a custo zero. Aí faz todo sentido, não é utópico. Então, as empresas elas acham um canal novo de distribuição a custo zero, então não tem o custo do retail, não tem o custo de um shopping center, por exemplo. Sim. Elas estão inseridas no dia a dia das pessoas. E olha que as pessoas hoje estão passando 19 horas em média dentro de casa, no pós-pandemia. Home office, Sim, sim, estão sim. comendo mais em casa, etc, etc. Então a casa passa a ser o centro da vida das pessoas. Sim. E isso que ainda nem começou o metaverso, que a gente pode falar depois, tá? Mas as pessoas ficam mais tempo em casa. Como elas estão mais tempo em casa, tudo que você levar de consumo, embelezamento, é um cabeleireiro, manicure, comida, todas as soluções, ginástica, tudo para dentro da casa, para dentro do prédio. E aí o modelo de receita da moradia passa a ser o consumo do entorno, do ecossistema, de forma que a moradia possa ser feita a custo zero. E isso principalmente no modelo econômico, né? Que a gente hoje tem quebrado a cabeça, existem subsídios, Opa, etc. deixa eu só falar, pessoal, o pessoal tá Dá pra descendo deixar. aqui. Tá É, descendo. esse aí não é house aqui, não. Eu seguro aqui, pode Vou deixar. chamar. Isso. Gezinha, dá uma ajuda aqui pra gente. Geise. Ah, cola junto Obrigado. aqui. E então, cara, é sensacional você ver as possibilidades que se abrem e a revolução na vida das pessoas. E na essência, o que é mais legal, a gente gera tempo. As pessoas Entendi. ganham mais tempo, né? E Que é tempo o. é o recurso mais. Obrigado. Super Geisa, quem manda tudo no podcast. Agora vocês estão vendo quem tá sempre na produção aqui. Quer que eu mude pro lado aí, Geisa? E troco com o Alê? Resolvido aí? Então vamos lá. Mas a gente tá falando que tempo é o mais importante. E cara, onde que é a cultura que precisa ser quebrada? É no usuário? É no pessoal do real estate ou é no mercado? Porque eu enxergo que existem várias esferas que precisam quebrar culturas ou enxergar novas maneiras de negócio. Às vezes só falta alguém que tenha a coragem suficiente de ir lá e fazer, né? Quando eu comecei a falar dos apartamentos compactos, ninguém entendia, né? No começo era só críticas, chamavam de tudo que você pode imaginar. As pessoas Imagina. começaram a entender, né, o que eu estava tentando mostrar depois do vigésimo Mas para quinto quebrar prédio. barreira sempre tem todo você e ainda mais hoje que você tem acesso à comunicação e as pessoas expressam o que elas querem abertamente, você é difícil ser inovador. É difícil, vai errar, não tem jeito, né? Não Não, tem como. ma- mas é o preço, mas ao mesmo tempo também para quem quer trazer inovação precisa saber, vai chegar lá em cima, pô, esse cara é revolucionário, mas teve que passar, não teve Puta. jeito. E daí precisa de muito amor. Você tem que ser completamente apaixonado pelo negócio, né? Isso, senão você desiste.
tem que ter, a gente chama de resiliência, né? Ah, ótimo. Tem que ter uma resiliência fenomenal, porque também você desiste, porque é difícil, a jornada, os obstáculos, né, na vida do empreendedor, um país volátil, um mundo volátil hoje, Sim, 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 sim. aliás, e você tem que ir superando, né, e seguindo aquele sonho, aquela visão. Só que a recompensa, quando você chega, né, quando você transforma um mercado, quando você impacta a vida de pessoas, assim, a recompensa é surreal de desproporcional, né? Tudo aquilo que você, aquele suor, né, É que lágrimas, você é pai, né? sim, Quando a gente tem os filhos, mais vale o sucesso dos nossos filhos do que o nosso mesmo. sem E quando dúvida. eles sorriem, então assim, você que teve muito amor pela Vitacom e pela House, quando você vê as pessoas, eu amo viver em prédios da House, ou então meu lifestyle mudou, eu tenho certeza que isso te faz bem. Fala assim, valeu a pena todo esse esforço, cara. É isso. That's all about. É isso aí. Agora deixa pra gente ir fechando aqui, a gente vai falar de metaverso, mas eu quero fazer só um preâmbulo. Lembrando, recentemente no Brasil teve um cara chamado Chanelis. Chanelis é o pai do Growth Hacking e ele tem um gráfico que eu adoro, que é o gráfico de novas tentativas de você ter pipe de modelos acumulados e você, com a House, ainda jovem e ainda com esses grandes sonhos da moradia custo zero, e eu tenho certeza que na jornada ainda tem muita curva aqui para subir para a House, além do sucesso que ela já tem, você já começa a pensar em metaverso. Qual é o metaverso possível e real que você está já testando, botando o pezinho na água gelada para acontecer? Então, a gente tem o ambiente da House no Decentraland, né? Que a gente tem um prédio que está rolando e a gente faz uma série de eventos, ativações, no qual os clientes frequentam, os meus profissionais de venda, de ocupação também frequentam. Então, além das pessoas experimentarem, elas podem consumir. Então, a gente tem feito uma série de locações e o mais incrível, a gente agora recentemente fez uma venda de um apartamento, né, de um house para um investidor, um imóvel de mais de 500 mil 100% executada, originada no metaverso. Então, assim, é incrível, né? Tem muita gente que ainda duvida, né? É real, aquilo ali vai ser realmente um novo padrão? A resposta é sim, assim, é indiscutível. E as experiências. Mas eu vou te falar, o que mais me fascina, essa experiência é legal, mas sabe o que mais me fascina? Como é que as pessoas vão viver no mundo real? Elas vão estar inseridas no metaverso, trabalhando, adquirindo conteúdo, etc. E no mundo real, elas vão morar num apartamento escuro, com um canudinho e uma esteira, vai Pois, ser que- imersas. pois é. Como é que vai ser a parada no mundo real se as pessoas vão estar Acabou de boa passar uma parte do imagem do tempo? Black Mirror na minha frente, assim. Mas é total Black Mirror. Então é surreal. E isso que me fascina muito, né? Como é que vai ser a moradia do futuro se as pessoas vão poder estar imersas numa personalidade e num mundo totalmente virtual, Sim, tendo todos os seus efetivos, né? Principalmente quem é profissional liberal, sim. vai estar trabalhando imerso ali. Como é que é a vida dela física, né? No mundo externo. E aí isso é uma piração, né? A gente faz várias Não, mas discussões. quem vai primeiro bebe água limpa. É, Você certamente vão testar muita coisa, vão experimentar muita coisa antes de todos. é. Que o inventor é isso. Você tem os seguidores. Certamente você é um empreendedor nato e um inovador. Certo? Mas é demais. Mas, né, pensar esse futuro Eu, provável, puta, é demais, né? outro dia eu estava falando com as meninas da Dopaminas, a Ana Flávia, que é uma filósofa, É, e a gente estava falando sobre metaverso e o que é possível, o que não é. E tem coisas que a gente está muito. Como o melhor lugar que fala de metaverso hoje é o game, são os games, porque eles conseguem transferir a melhor realidade para o metaverso, as pessoas ainda não enxergam como isso vai afetar o varejo, a realidade, o consumo, a oferta de trabalho. Mas a verdade é que o metaverso ele vai trazer possibilidades que a gente não imagina. E a discussão que a gente, na nossa geração, teve, é on ou é off, e não existe mais nada disso, lá no futuro a gente também vai ter inserido o metaverso. E não vai ter, é no metaverso ou é no real? Eles vão ser integrados. E de que forma a gente integra isso na nossa vida? E aí eu acho que vocês estão dando um grande pulo na frente pensando tanto o metaverso quanto pensando a moradia. mas acho que é tão simples. Para mim, o metaverso ele é uma evolução das redes sociais, de certa forma. Então, você já está lá, você já se relaciona, compra, vende, consome conteúdo. Só que é uma forma muito mais imersiva, com muito mais possibilidades, muito mais poderosa. Sim. Mas, na essência, a gente já faz tudo isso. Não tá se quebrando nenhum A paradigma verdade é que muito assim, mas a grande. gente tem uma certa bolha nós aqui, né? Assim, você é um hard user, você é um early adopter.
Eu sou. Eu também gosto de muitas coisas, mas tem muita Não gente no sei, Brasil hoje eu que vou nas obras, tá 100% das pessoas estão nas obras usando rede inteligentes. social. Falamos do Bob aqui, né? Também hoje, né? Um cara que fala sobre o canteiro inteligente, Cara, né, cara? incrível. Mas é isso. Pô, tá muito diferente. Tá. Cara, olha, eu precisaria de horas para conversar com você, porque sua história ela é inspiradora, sua história é incrível. Você é um empresário, acho que é uma pessoa com uma filosofia de vida que traz para nós. Eu que sou paulistano, me sinto motivado a mudar meu estilo de vida e ver que é possível viver melhor dentro dessa cidade, pensando em moradia. Queria agradecer demais a sua presença, o tempo que você dedicou aqui pra gente. E no final sempre peço ao pessoal deixar um recado. Quem inspira os inspiradores, né? Ou então se você tem alguma... Onde é que o pessoal te encontra nas redes ou quer saber mais sobre a House, sobre os seus projetos? Como é que o pessoal te encontra e qual o recado que você dá pro pessoal? Legal, primeiro, obrigado. Puta papo delicioso pelo seu trabalho, incrível. Pra mim é uma honra estar aqui. Pra falar comigo, muito simples, no Insta eu respondo, tô sempre ali. É Ale Laffer, então pode mandar mensagem, eu tô sempre postando também. E quem quiser falar comigo ali, acho que é um excelente canal. E como recado final, eu queria deixar aí uma lição de vida, né? Tem gente que fala que tem muito filósofo, tem muita coisa bacana que eu admiro. Tem o lado acadêmico, que eu acho assim, essencial na nossa vida, mas eu sou aquele cara que executa, né? Eu vou para a prática, você tem que ter um grau de coragem, mas a lição que eu aprendi na vida é que as pessoas desistem muito cedo de tudo, não só do trabalho, dos sonhos, do empreendedorismo, né? Desistem dos casamentos, de cursos, de começa a ler um livro e desiste. E a grande mensagem que eu queria trazer é fica no jogo, cara. Fica no jogo, que a recompensa ela tá lá no finalzinho, é naquele last mile, sabe? É no 101%, né? Que você vai capturar e fica até o final. Você vai acabar fazendo a coisa bem, você vai perseguir o teu sonho, você vai achar caminho, você vai superar a crise. Então fica no jogo, que daí é aquilo que a gente falou, que a recompensa é infinitamente desproporcional. Então a hashtag é Fica no Jogo. É isso aí. Obrigado para vocês que estiveram com a gente. Mais uma pessoa inspiradora aqui com a gente, Ale Laffer. Cara, Obrigado. brigadíssimo, irmão. Obrigado, galera. Valeu. Valeu!